Diga para o teu irmão do lado: nunca esqueça de onde Deus te tirou e te ungiu, para que tu vai ser e está sendo na terra. Leia comigo o Salmo 51, está escrito assim: ó Deus, compadece-te de mim segundo o teu amor, apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado, pois reconheço as minhas transgressões e meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso, tua sentença é justa e teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade. Diga comigo: eu nasci de adultério. Diga: adultério. Eu nasci de adultério, e em pecado minha mãe me concebeu. Senta glorificando. Deixa para mim o telão bem aí. Já preguei muitas vezes sobre o rei Davi. Já preguei sobre este rei, este sacerdote e este homem a qual se tornou o rei mais conhecido da Bíblia e também o homem mais potente, o general de guerra, conhecido por todas as tribos da Bíblia do Velho Testamento como o leão da tribo de Judá. O que Davi está dizendo no Salmo 51, lembrando que todos os salmos são livros louvados, assim como eu sempre prego, não são hinos que as pessoas leem em Israel. Toda vez que eles querem cantar em Israel, eles pegam os salmos e começam a decifrá-los diante dos seus instrumentos. Por que chama salmista? Porque é poeta. Davi, ele foi um grande rei, ele foi um grande sacerdote, mas ele é conhecido por onde os textos bíblicos que ele fez fazesse ele reconhecível, foi como poeta. Todo mundo sabe qual é o maior salmo da Bíblia. É o Salmo 23, a qual Davi está no ápice do seu ministério. Davi vence todas as guerras, Davi faz coisas grandes através de Deus e através da unção que ele tem. E a Bíblia diz que ele escreve que o Senhor é o pastor dele e nada tem lhe faltado. Por que Davi está dizendo que nada lhe tem faltado? Não é porque ele é rei, não é porque ele tem castelo, não é porque ele tem várias esposas ou porque ele tem ouro e prata, e sim porque Deus nunca deixou que o espírito dele faltasse sobre a vida de Davi. Mas eu preciso, pastor, que o senhor desenterre um pouco sobre isso para mim. Vou te explicar. Às vezes temos tudo, mas não temos nada, e às vezes temos nada e temos tudo. O que Davi está dizendo no Salmo 23 não é obrigado pela riqueza, pelo ouro, pela prata, pelas mulheres. Ele está dizendo obrigado por todas as vezes que o diabo ou pessoas vieram me oprimir. O Senhor nunca deixou o teu espírito me faltar. O Salmo 23 torna Davi mais conhecido do que Jesus Cristo. Todas as religiões salmam o Salmo 23. Os umbandistas, kardecistas. Se você pegar hoje um táxi na rodoviária e você olhar no painel do taxista, você vai ver escrito lá o Salmo 23. Ele vai estar com uma caneta do capeta fumando, mas vai estar escrito lá: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo 23 é conhecido também até mesmo com os inimigos da Bíblia. Lá eles salmam Davi, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Eles tomam esse salmo para salmodiar, porque é lindo e porque é a maior poesia da Bíblia. Se Davi se torna conhecido mais do que Jesus, olha o que eu estou pregando, ele também se torna o maior monarca da Bíblia Sagrada, o maior rei.
Se aqui ele está no ápice do seu ministério, no Salmo 51 que eu e você lemos, ele está com o maior problema da vida dele. Ele está sendo julgado pelas 3 instâncias do Velho Testamento. E qual é o julgamento? O julgamento é que Davi, ele comete o maior adultério dentro de Israel. O adultério a qual ele mesmo salmodiava. O adultério a qual Moisés botou na regra que todo aquele que pecasse em adultério com uma mulher que fosse casada deveria morrer apedrejado. E a Bíblia diz que ele adultera com a mulher de Urias. Ele se deita com a mulher do seu comandante. E além de ser julgado por adultério, ele está sendo julgado por assassino. Ele está sendo um homem que vai ser julgado porque assassinou o seu melhor amigo Urias. Aí a minha Bíblia diz que com essa sentença sobre a vida dele, não resta ele ir diante de homens pedir perdão. Não resta para ele ir diante de todos os anciões de Israel e falar: olha, me perdoem pelo que eu fiz. Porque o homem, irmão, ele pode te perdoar, mas se Deus não te perdoar, você não terá a sentença e a culpa aniquilada nos céus e na terra. Davi era inteligente, Davi tinha intimidade com Deus, e ele sabia aonde ir. A Bíblia diz que ele pega a sua harpa, ele pega o seu caderno de escrever os salmos, e ele começa a escrever o salmo que todo judeu aprendeu, chamado de Tchuvá. O que é Tchuvá, pastor? Tchuvá é o maior perdão de Deus, é obter o perdão do céu e da terra. A Bíblia diz que Davi começa a decifrar, e ele diz: tem misericórdia de mim, Senhor, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, contra ti, Senhor, eu pequei. Olha o que Davi está dizendo: eu não pequei perante a homens, Deus, porque homens não têm poder para me julgar. Quem tem poder para me julgar, Senhor? Se os homens me julgar, eles podem até me perdoar aqui porque eu sou rei, mas o Senhor não me perdoará. Então ele vai no lugar certo, e ele começa a fazer algo que muita gente não sabe fazer. Ele começa a dizer a verdade. Ele olha e começa talvez a ser narrado por Moisés dizendo: conheceis a verdade e ela vai te libertar. Moisés fala a mesma coisa que Jesus, e ele está dizendo: Deus, eu pequei contra ti somente pequei, e fiz o que era mau aos teus olhos. Aí ele diz: eu nasci de adultério, e em pecado minha mãe me concebeu. Aqui Davi está lembrando do seu passado. Davi está tendo uma coisa que muito crente deve fazer na sua vida. Porque tem muita gente que está sentada aqui essa noite e está dizendo: cadê meu carro, cadê minha casa, cadê o meu apartamento, cadê o esposo que Deus me prometeu? E esquece que Deus já vem te dando muita coisa, mas você não está agradecendo. Se tem uma coisa que move o coração de Deus, é você lembrar do seu passado. Tem gente que fala: olha, irmão, pega teu passado, esquece da tua vida, tira ele. Não, irmão, o teu passado é que te torna forte perante o Deus que você serve. Aleluia. Davi está dizendo que nasceu de um pecado e de um adultério. A pergunta que eu tenho agora é: como este homem se torna rei de Israel? Como este homem se torna o maior salmista da Bíblia Sagrada? Se ele, meu amigo, para nós brasileiros é normal: o meu tio foi ali, pulou a cerca e teve um filho. Mas para judeu, irmão, é diferente. E aqui começa a história. A Bíblia diz que Jessé tem 7 filhos. Ele é o pai de Davi. E Jessé, ele é bem casado, ele é estruturado. Só que aí a Bíblia começa a dizer que Davi, ele é filho do adultério. O tal do Jessé, meu irmão, ele resolve pular a cerca da casa dele, e ele ali conhece uma moabita. Moabita não é judia, e ali ele se deita com essa moabita, e ele tem um filho com ela.
A Bíblia, os historiadores dizem que, olha para cá para você entender, depois não dizer que o pastor está longe. A Bíblia diz pela lei que se algum homem cometer um adultério que seja fora da sua casa, ele tem que passar por um julgamento. E qual é o julgamento, pastor? Se ele adulterou, ele tem que levar 39 chicotadas diante de uma madeira a público. Mas a maior dor deste pecado do adultério não é as 39 chicotadas. A maior é se a mãe, se a filha, se nascer mulher, tem que ir com a mãe, e se nascer homem, tem que ir com o pai. Aí você me pergunta, mas por que, pastor? Para que a dor do adultério seja carregada diante da família. Presta atenção, é normal no Brasil você chegar numa casa e dizer: olha, quantos filhos você tem? Não, esse aqui é do Joãozinho, esse aqui é do Tiaguinho. Lá não, irmão, lá é assim: aonde estão os teus filhos, Jessé? Aí Jessé fala: olha, estão todos 7 aqui. Mas por que o bastardo, o filho de adultério, não está? Vou te explicar pela lei. Porque o bastardo, ele se torna uma maldição na vida de Jessé. E qual é a maldição, pastor? Toda vez que alguém lembra da casa de Jessé, eu vou te explicar. Quem são os filhos da Francisca? Os filhos da Francisca é a Denise, a Débora é a Darlene. E também tem uma, essa é de adultério. Eles lembram assim. Os judeus são assim, são muito corretos, são perfeitos. Quando se fala de família, estão falando do primeiro ato de tudo que acontece. Família para judeu é tudo. Você não vê judeu fazendo graça, judeu separando. Isso vem deles, isso vem do Deus que eles servem, da Bíblia que eles servem. Eles vivem até hoje os mandamentos de Moisés, risca a risca. E ai de você que quer ir lá riscar, tá? Ai de você que se acha bom para tentar fazer alguma coisa lá. Aí a minha Bíblia está dizendo que Davi, ele está dizendo que ele veio do pecado. Então se ele veio do pecado, coisas acontecem na vida dele, e eu posso entender à luz da Bíblia. A Bíblia está me relatando que ele está dizendo que: Senhor, eu vim de um adultério, e este adultério me tornou quem eu sou. Mas na realidade não é o adultério. O que torna Davi ser o que ele é o coração de Davi. Tem muita gente que acha, e vou pregar de novo, preguei sexta-feira, que a maior libertação é o cigarro, é a cocaína, é o crack, é a mulher, e não é. A maior libertação do homem é o coração. Tem gente que sorri, mas tem inveja. Tem gente que chora, mas não está nem aí para você. Isso é do homem. Tem gente que é liberto, tem gente que não é. Tem gente, irmão, que se entrar na tua casa, mata a samambaia, mata as flores, mata tudo, pode regar, pode jogar esteco do que for. A inveja é tão grande que morre. Aí já tem gente que chega e passa a mão e as coisas começam a florescer. Isso é espiritual. Tem gente que não tem inveja. Ela sabe o que Deus tem para ela, e ela sabe que o que Deus tem tá bom, pronto e acabou. É mais ou menos, entendo eu. Meu irmão, se tu passar aqui de jato, eu vou olhar e vou dizer: eita amigo, parabéns para você, que Deus te honre cada vez mais. Mesmo que tu dizime lá não sei aonde, ou que tu dê para outra pessoa, eu não estou nem aí, porque eu aprendi com este homem da Bíblia Sagrada. Eu não devo preocupar com as coisas. A Bíblia diz que não sou eu que devo correr atrás das coisas do meu Deus, e sim o meu Deus fará que as coisas dele corram atrás de mim. Por que a metade do Brasil, pastor, está querendo dar uma de crente que gosta de correr atrás das coisas? Porque quem está pregando é coach, não é profeta. Quem está ensinando não é quem sabe Bíblia, é quem estuda Bíblia. Irmão, para com isso. Um padre fica 22 anos, ou é 12 anos, não sei, dentro de um quarto, estudando a Bíblia Sagrada, mas não consegue expulsar um demônio, não consegue ter unção, poder. A palavra não tem o que tem diante de quem é ungido. Não é conhecer a Bíblia, é conhecer o dono da Bíblia. Chamarava súbia. Ei, levanta a mão. Deus está querendo levantar uma geração que está pronta para conhecer o Deus da Bíblia.
Davi aqui está incomodando a Deus. Ele está trazendo chuvá para a vida dele. O que ele está fazendo? Ele está dizendo: eu sei que existem leis, mas eu sei que quem fez as leis é meu amigo. Você não está entendendo? Não existe pecado que ele não perdoe. O problema é que as pessoas não sabem dizer para ele o seu pecado. Olhe para cá. Quando eu vou orar, eu digo: Deus, me tira de perto da cocaína. Senhor, leva diante da minha vida tudo o que eu amava. Deus, só deixa na minha vida o que é para ser feita a tua obra. Só me dá, Pai, igreja, se eu der conta de sustentá-las. Deus, não deixa que eu envergonhe o teu nome. Você está entendendo o que é uma oração? Aí tem uns soberbos por aí, que quando vai orar, o camarada está adulterando, pecando, fazendo tudo de errado, ainda diz assim: mas Deus me ama. Camarada, que Deus te ama, ama. Mas e no dia da condenação, o problema não é Deus deixar de te amar. Ele vai ver tu descendo um pouquinho dos infernos com a caneta do diabo, ele assinando, e ele vai dizer para você: eu não posso fazer nada, estava escrito, por que você não fez? O pastor pregou. O pastor não tem poder para mudar a minha palavra. A Bíblia está dizendo que Davi está dizendo que é o quê? Filho do pecado. A maldição da casa de Jessé se torna Davi. A primeira coisa que Jessé faz, e eu vou pregar, preste atenção: quem é filho bastardo automaticamente não dorme na casa. Por quê? Porque ele se torna o quê? Uma maldição. Ele não está na casa de Jessé para Jessé cuidar dele. Ele está na casa de Jessé para Jessé lembrar o pecado dele. Porque Deus fazia isso pela lei. Você pecou, para você não pecar mais, toda vez que você agora olhar na sua casa, você vai ver que tem alguém lá que não era para estar lá. Davi não era amado pelos seus irmãos. Ninguém gostava de Davi. Por quê, pastor? Por isso mesmo. Ele era filho de outra mãe. A Bíblia diz que ele era diferente dos irmãos. E o que é diferente? A Bíblia diz que ele era pequeno, magro e ruivo. Já os seus irmãos eram homens grandes, homens fortes e homens que faziam parte do exército de Saul. Se tinha uma coisa que envergonhava Jessé, é quando a porta da casa dele batia e alguém perguntava: ei, cadê Davi? Aí pela lei Jessé dizia: olha, Davi não mora aqui, Davi mora lá fora, Davi está lá fora. Pastor, mas prova para mim a lei, à luz da Bíblia, para não ficar dizendo depois, se eu for falar para alguém isso, que eu estou errado. Vou falar. A Bíblia diz que o próprio Jesus falou: aquele que for nascido de outra mulher, ele deve cuidar dos animais. Então, se Davi deve cuidar dos animais, se ele é bastardo, ele não mora na casa, ele mora fora da. Davi não mora com seus irmãos. Pela lei, Davi não senta na mesa dos irmãos. Sentam os 7 irmãos, mas Davi não senta. Sabe o que Davi fazia? E eu vou pregar e vou lá na Bíblia. A Bíblia diz que ele agradece um dos seus salmos e diz assim: obrigado, Senhor, por ter me tirado do lamaçal do pecado e ter me alimentado das migalhas das mesas, e me tirado do monturo do lixo. Vou te explicar. Davi não comia com a família. Olha o que acontece. Os irmãos estão comendo. Aí quando terminava a ceia, o bastardo estava lá fora cuidando das ovelhas. O seu pai ia lá, pela lei, virava de costa, abria a porta e dizia: Davi, venha comer. Aí vinha Davi. O que sobrava, pastor? Quase nada. Por quê? Porque quem tem cão em casa, levante a mão. Eu brigo todo dia: Esté, para de dar comida para cachorro. Esté, para de dar comida para cachorro. Os irmãos, pegava a comida, sobrou, dava para o cachorro. Quando Davi ia comer, não tinha nada, só tinha farelo. E assim ele foi criado. E assim foi criado o maior rei de Israel. Estou pregando Bíblia.
Davi não podia olhar nos olhos do seu pai. Davi, tudo que restava sobre a vida dele era humilhação. Só que aí a minha Bíblia diz, preste atenção, que o tal do rei Saul começa a fazer coisas erradas. Ele começa a achar que ele é Deus. Ele começa a tirar Samuel da vida dele. O que é Samuel? Samuel é o profeta da vez. Olhe, presta atenção que é uma hierarquia espiritual. Primeiro é Deus, depois é o profeta, depois é o rei. Para te explicar melhor, o rei tinha que ir até o profeta e falar: olha, os amalequitas estão querendo lutar conosco. Conversa com Deus e pergunta se a gente pode ir. Aí o profeta ia lá, perguntava para Deus. Se Deus mandasse, eles iam. Se Deus não mandasse, eles ficavam quietos. Ou seja, o profeta era maior do que o rei. Só que Saul, ele está tão encantado com as riquezas que Deus deu para ele. Ele está desviado, a palavra é essa. Ele já não lembra de onde ele foi tirado. E Saul, irmão, a Bíblia diz que ele era zelador de jumentas do seu pai. Era mais um rei que foi tirado do monturo do lixo e colocado diante dos reis de Israel. Mas ele esquece que é Deus. E é isso que nunca devemos fazer. Nunca esquecer que é Deus que nos coloca onde estamos. O problema do povo que serve a Deus é de achar que Deus tem que te dar tudo de uma vez, tudo na sua hora. A minha Bíblia diz que o que está acontecendo em Israel agora fere os céus. E Deus, ele começa a querer fazer um mover dentro de Israel. E quando Deus queria mover Israel, o que ele fazia? Ele usava o seu profeta. Por uma bela manhã, Samuel, o profeta, está em oração. Aí Deus aparece na casa dele e grita: Samuel, é tempo de mudar a cara de Israel. Aí Samuel olha. A Bíblia diz que Samuel gosta de Saul. Por quê? Porque tem 25 anos que eles são amigos. Tem 25 anos que eles pelejam junto. Deixa eu te explicar. A guerra está lá embaixo, o profeta está no monte. Para quê, pastor? Para orar a Deus. O profeta está aqui, ele sacrifica a Deus. A guerra está lá embaixo, ele sacrifica a Deus e entrega o sacrifício. E lá embaixo o povo está guerreando. Ou seja, Samuel e Saul é um só na guerra. Aí Deus vai lá, recebe o sacrifício e dá vitória para o povo. Aí Samuel está perguntando para Deus: o que é que o Senhor quer fazer? O que está acontecendo? Aí ele fala: Samuel, Saul parou de me obedecer. Até quando tu quer interceder por este homem? Este homem já não faz mais o que é mandado por mim. Eu vou ungir um novo rei em Israel. Aí Samuel fica calado e ele pega as suas coisas e vai saindo da casa. A Bíblia diz que Deus grita e diz: vai aonde, profeta? E ele diz: estou indo aonde o Senhor mandou. Aí Deus disse: vai assim de mão abanando? Volte, pega o teu chifre, diga chifre, e o óleo. Que é óleo, pastor? Azeite. Diga chifre e azeite. Para que o chifre? Diz, chifre representa força. Diga, chifre representa a força. O óleo e o azeite. Para que serve o azeite? Azeite significa unção. A força que os homens do Velho Testamento tinham, elas vinham de Deus. Quando se fala de Sansão, alguém já ouviu falar? Nós pensamos que Sansão é um homem de 3 metros, não é isso? Sansão era pequeno e Sansão era magro. As forças de Sansão, irmão, elas não estavam nele, e sim no poder de Deus que estava sobre ele. A Bíblia diz que Sansão, em um único chute, ele derruba os portões de uma cidade, porque a força de Sansão não estava nele, não, era Deus que estava na vida dele. Aí a Bíblia diz que o profeta pega as coisas, pega o chifre, pega o azeite e desce para ungir um novo rei. Ele começa a perguntar para Deus, assim como eu e você: Deus, quem é que o Senhor vai ungir? Israel é grande, Israel tem 12 tribos, que tribo eu devo ir? Aí Deus fala: olha, Samuel, tu vai para a tribo de Judá. Tu vai para a tribo de Judá.
Adivinha quem mora na tribo de Judá? Ele mesmo, Davi. A Bíblia diz que o profeta, a tribo de Judá, ela está no sul, e aonde Samuel mora é no norte. Samuel tinha que passar por todas as tribos antes de chegar na tribo de Judá. E aí estava um problema. Por quê, pastor? Porque um profeta, quando ele saía da sua casa, é muito diferente de hoje, né? Porque tem para todo canto aí, toda curva de rio tem um profeta, né? Quando saía de casa, ele saía para duas coisas: uma, para abençoar, e outra, para amaldiçoar. Se Samuel saísse de casa e passasse pelas 12 tribos, uma coisa ia ficar no ar. O quê? A primeira tribo que ele passa, a pergunta é: tu vens para abençoar ou tu vens para amaldiçoar? E Samuel fica calado, ele não fala nada. Então ele está passando por todas as tribos. O povo está assim, ó: o que é que o profeta vai fazer? Aonde é que este homem está indo? O que é que este profeta vai fazer? Será que ele vai amaldiçoar Saul? Será que ele vai amaldiçoar alguma tribo? Será que Deus deixou de olhar para Israel? E Samuel está calado e está descendo. Aí a Bíblia diz que Samuel chega na tribo de Judá. Deus revela até o nome da cidade, é a cidade do pão. Ele bate na porta da casa de Jessé. Talvez Jessé está vendo a novela Vale a Pena Ver de Novo. Quem gosta, levanta a mão. Bom que levanta. Talvez ele está vendo a novela Vale a Pena Ver de Novo. Um dos seus criados vai lá nele e diz: Jessé, olha, sabe quem está na porta da tua casa? Os 3 maiores poderes de Israel. Por que os 3 maiores poderes? Porque era profeta ou não era. O profeta julgava tudo, fazia tudo. Quando ele chega na porta de Jessé, que Jessé fica sabendo, ele fala: meu Deus, o que é que está acontecendo? Será que o profeta vem para amaldiçoar minha casa? A Bíblia diz que Jessé pergunta: homem, o que é que tu queres aqui? E ele diz: eu vim para abençoar tua casa e também para ungir um novo rei. Faça-me o favor, Jessé, chame todos os teus filhos aqui, porque eu quero ver a qual Deus escolheu. E aqui começa. Lá vem os filhos de Jessé. São 7. O primeiro vem, já preguei isso várias vezes aqui. É grande, é forte, é bonito. Samuel olha para ele, a Bíblia que diz: com certeza és tu, primogênito, bonito, forte, vou te ungir. Só que o dono da unção, ele começa a tremer o teto da casa e dizer: não é este, Samuel. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Que podem ungir quem quiser, mas se não for Deus, não vai receber a unção. Podem falar o que quiser, pode cantar em dó menor, dó ré, ré maci, pode pregar a Bíblia Sagrada de cabeça para baixo, porque dom não é unção, e unção não é dom. Dom não salva, unção sim. Sabe para que serve a unção? Diga comigo: para 3 coisas: para te dar o que você nunca pensou em ter, para fazer o que você nunca pensou em fazer, e para te levar em lugares que você nunca pensou em pisar. É para isso que serve a unção de Deus. E as pessoas estão atrás de dons e esquecendo de unção. É a unção que quebra jugo, é a unção que abre porta, é a unção que quebra macumba, é a unção que quebra isso. Você pode ter o dom que você quiser, você pode louvar, meu amigo, igual eu preguei aqui, em todos os tons, menor, faci bemol, do que você quiser. Mas se você não tiver unção, você não mexe com o céu. Unção não é uma coisa que você acha ali no barzinho da esquina, ou você acha na mão do pastor Igor, que pode ser seu amigo. Unção não é algo que você sobe um ano no monte e acha que vai ter. Unção é algo que Deus tem separado para você, mas Ele só vai te dar se você obedecer, se você servir e se você agradecer. Quando
quando se diz unção, se diz ungido. E ungido, meu querido irmão, é aquele que ninguém pode tocar. Pode vir capeta, pode vir feiticeiro, pode vir macumbeiro, pode vir quem for, pode vir o maior partido, não sei das quantas, pode vir o Irã, pode vir o Bazan, pode ser quem for, mas se você for ungido, ninguém vai tocar em você. A coisa mais linda da Bíblia Sagrada é a unção, e é o que poucos hoje valorizam. Ninguém está atrás de unção, as pessoas estão atrás de aplausos. Eu aprendi uma coisa nesse ano que passou: é melhor eu ser aplaudido pelos céus, é melhor Deus falar comigo do que um monte de homens e mulheres que agradecem da boca para fora, e quando você vira as costas, mete o pau em você. Porque quando Deus está com você, todas as circunstâncias vão ser vencidas. Até quem não vai com a tua cara vai ser obrigado a fazer o que Deus manda. Tem muita gente que diz: ah, pastor, eu conheço um cara ali que revela até o CPF, que eu acredito que seja mentira, porque Deus não é fofoqueiro de ficar mostrando o CPF de ninguém. Mas tudo bem, pode revelar o que for, mas o que vai cumprir a revelação é a unção. Ah, pastor, eu tive um sonho, eu sonhei. Meu irmão, você pode sonhar o que você quiser, se você não tiver unção, não vai acontecer. O que move os céus e a terra é unção. E é isso que Samuel está indo levar para um homem. Aí a Bíblia diz que vem o segundo filho, grande, bonito, forte. Samuel olha e diz: se não é esse, Deus não erra, é este. Aí Deus treme o teto da casa e diz: Samuel, eu não olho como você vê. Está na Bíblia. Eu não olho como você vê. Não é este. Vem o terceiro. Aí a Bíblia diz que Deus agora fala mais forte: Samuel, eu não olho como os homens vê. É por isso que às vezes você fica aí se perguntando: por que eu? Meu Deus, eu sou tão chato, eu sou tão enjoado, eu nem me suporto. Por que eu? Porque Deus conhece o teu coração. Deus sabe que quando Ele mandar você fazer, você vai obedecer. Deus sabe que você não vai vir com 3 teologias para Ele, quando Ele dizer que aquele demônio ali vai ser você que vai ter que expulsar. Deus sabe que aquela mulherzinha que está enferma lá na tua casa não vai ser expulsa pelas citações de outros livros, e sim da unção que Ele vai derramar sobre você. Deus sabe a quem Ele está escolhendo, a quem Ele está ungindo, e é por isso que é você que está aqui essa noite. Deus não erra, Deus nunca errou e Deus nunca vai errar. Vem o quarto, a mesma coisa, quinto, sexto, sétimo. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo fala para Samuel: Samuel, pergunta para ele se não há outro filho. Uma coisa que você vai aprender aqui hoje: não se mente para profeta. É mesmo, pastor? É. Tem gente, irmão, que acha que eu não sei o que está fazendo, aonde está, que jeito que está, por que que está. Só que eu aprendi uma coisa na minha vida: as pessoas só te ouvem quando estão afundadas. Você está entendendo o que eu estou pregando? Irmão, promessa tem para todo lado, obediência tem para poucos. Não adianta você querer falar para uma pessoa: olha, meu irmão, sua mulher está te traindo. Ele vai olhar, vai sair da igreja, vai te esculhambar, a mulher dele vai te processar, vai te levar para isso, vai fazer um alvoroço, mas não vão te ouvir. Por quê? Porque as pessoas gostam de facilidade. Por que você acha que Deus está de Gênesis e Apocalipse se matando aqui, para tentar converter o povo? Deus usou, meu irmão, mais de 300 profetas, e tem gente que não teve salvação aqui. Então não adianta você achar que porque eu estou enganando o pastor não está sabendo todo, meu amigo. Eu estou sabendo de tudo, muito mais do que você pensa.
Só de eu olhar na tua cara, eu sei por que tu não está vindo para a igreja, qual que é teu problema, o que foi que fez, o que não foi. Graças a Deus, eu oro para isso. Eu oro para não deixar a tua alma ir para o quinto dos infernos. Quando eu oro eu digo: Deus, eu sei que está errado, mas dá um sinal para vir até a mim. Aí quando vem um negócio fica mais embaixo. Aí eu digo: percebeu, não deu certo, né? O senhor já sabia? Já sabia. Só que não adiantaria eu falar para você. Ele olha e diz: Jessé, o Espírito de Deus diz: Samuel, pergunta para ele se não tem outro. Aí, meu irmão, começa o Salmo 51. Ele olha para Jessé e diz: Jessé, existe mais um? É a mesma coisa de pegar um soco e dar na cara do pai. Por quê? Porque este é o da humilhação. Este aqui é o que fere a imagem da casa de Jessé. Olha para mim, Samuel nunca poderia ter chamado Davi. Por quê, pastor? Porque o profeta não fala com filho de adultério e nem com bastardo. O profeta seguia à risca a lei. Só que quem está falando aqui não é o profeta, e sim o Deus dos profetas. A pergunta é: pastor, eu conheço alguém ali que disse que eu não sou ungido. O problema é dele, meu irmão. Eu prego isso aqui toda noite. Daqui uns dias Deus vai lá na feirinha trazer pregador pra cá, e não vai ficar com cara de bolacha pra mim, não. Daqui uns dias Deus vai levantar levitas, a lábia sóbia, que estão no mundo, e vai resgatar, vai colocar aqui, e você vai ficar olhando com cara de tacho para mim, e eu vou dizer para você: olha aí, você não quis, ele quis. Está entendendo o que eu estou pregando? Então olhe para mim. Sei que não estou muito bonito hoje, mas olhe. Jessé diz: tem mais um, mas esse cuida dos animais. Automaticamente o profeta conhece a lei, sim ou não? Quando ele diz cuida dos animais, o profeta já sabe que é bastardo. O profeta já sabe que é filho do adultério. É lei em Israel, Rochinha. Se o Rochinha tem um filho fora do casamento, ele não pode entrar na casa, ele não pode comer com os filhos, ele não pode ser nada lá dentro, ele tem que viver lá fora. O profeta já sabe. Quando Jessé fala que ele cuida dos animais, o profeta ri. Por que o profeta ri? Porque ele sabe que Deus está fazendo uma coisa maior do que ele pensava. Olha, ele está lá fora e cuida dos animais. Aí o profeta faz Aí Jessé olha e ele diz: o que foi, homem? Ele disse: Deus é demais. Por que Deus é demais? Porque Deus é especialista. Levanta a mão em pegar o que não presta e fazer prestar. Deus é especialista em pegar filho de adultério, bastardo. Pastor, eu não tive pai, teve sim, Deus está aqui, aleluia. Pastor, eu não tive casa, teve sim. A igreja é a sua casa, prevaleça nela, assuma ela, obedeça a ela, que Deus vai te levantar. Eu tinha todas as chances de estar morto hoje. Satanás quis me matar no ventre da minha mãe. Quando eu fui nascer, já falei várias vezes isso aqui, mas hoje é domingo, tem gente de fora. Eu sou filho de uma relação de uma vez da minha mãe com meu pai. Não teve namoro, não teve casamento. Quando, na época, isso há 36 anos atrás, minha mãe tem 8 irmãos, ela é a nona. Para minha mãe, para minha avó, minha mãe estava fazendo a maior vergonha para a casa dela. Ela olhou na cara da minha mãe e disse: como é que você está grávida? Eu amaldiçoo esse filho. E olha, está gravando, não tenho vergonha de falar a verdade não. Se quiser mostrar lá para ver, mostra. Vou chegar lá e dizer: te amo do mesmo jeito, está perdoado. Quem me conhece sabe, irmão, o negócio aqui é certo.
Você está trazendo a maior vergonha da minha casa. Aí do outro lado do meu pai, minha avó estava dizendo: tira o moleque, essa mulher não te quer, ela só quer isso, aquilo, aquela coisa de família. Aí nasce o bastardinho, o Igor. A mãe não era boa financeira, entrega na mão da avó, a avó que era a mãe do pai. E aí vira um bolo, vira uma bagunça, vira uma vergonha. Com 12 anos começa a fumar, com 13 anos começa a cheirar, com 14 anos começa a ir para o mundo, com 15 anos começa a achar que é melhor do que os outros, com 16 acha que é o pegador da araguaína, com 17 isso, com 18 aquilo. Era para tudo dar errado. Eu nunca fui crente, eu nunca gostei de Deus, eu odiava o Senhor, eu odiava pastor, eu odiava sacerdote, eu detestava terno. Eu tinha nojo quando alguém falava de crente para mim. A religião que eu aprendi foi ser kardecista. A gente pegava na terça-feira uma vela, acendia no meio da casa, juntava a família, desligava as luzes, abria um livro que eu nem sei o nome mais, um livro chamado de Allan Kardec, e começa a dizer: receba isso, receba aquilo, e minha vida só piorava. Quando eu encontrei Jesus, meu irmão, aleluia, não tem luz, a luz que tem está dentro de mim. Levanta a mão. Quando eu conheci Jesus, eu não fui mais bastardo, e também não sou filho de adultério. Eu tenho dono, e o meu dono escreveu na minha testa: lavado, remido pelo meu poder. Eu prego essa noite para você que acha que Deus não te ama. É para você que acha que é menor do que quem está lá fora. Os preconceitos dos homens não movem o céu. O que move o céu é a obediência. Esse último que faltava, o que envergonhava a casa, ele tinha uma diferença, e eu vou pregar para você. O pai disse: cuida dos meus animais. A mãe de Davi era arpista. Ela era o quê? Ela era arpista. O sonho de Davi era lutar na guerra. Mas Davi nunca lutou, por quê? Porque ele era bastardo, ele era filho de adultério, ele era fraco, magro, ruivo, e era poeta. Quando ele falava para os irmãos: ei, algum de vocês me ensinam a guerrear? Eles diziam: cala a boca, poeta, vai escrever essas porcarias para lá. Ei, vocês me ajudam, deixa eu pelo menos carregar as armas de vocês. Eu não sei como é que chama lá o senseu da guerra lá. Ele dizia: solta isso aqui, rapaz, se tu botar essa espada na tua mão, tu vai cair. Deixa de ser nojento, menino, sai da casa, não é o teu horário, é todas aquelas coisas. Só que uma coisa Davi tinha, o que, pastor? A Bíblia diz que um certo dia ele está cuidando das ovelhas do seu pai. Depois lê a Bíblia lá que você vai ver. E um leão vem tentar matar as ovelhas do seu pai. Davi, em vez de chamar os irmãos, disse: esse aqui eu resolvo. Esse aqui eu resolvo. Aí talvez você está pensando: é coisa pequena, eu não estou no meio da guerra. Não está no meio da guerra, mas Deus está com você aonde você está. Alabacaia, sorebecanaracia. Levanta a mão, irmão, porque isso aqui é coisa séria. A Bíblia diz que ele olhou para o leão, matou o leão, chegou em casa, mostrou para o pai. O pai não acreditou, os irmãos não acreditou. A risada, a zombaria foi grande. Aí no outro dia, a Bíblia diz que veio um urso e ele matou o urso. Davi talvez está perguntando para Deus: Senhor, pelo amor de Deus, eu quero ser guerreiro, eu quero fazer um monte de coisa diferente, me leva lá para a guerra, lá para enfrentar o que os meus irmãos estão enfrentando. Eu vou ficar matando bicho? Que coisa feia é essa? Aí Deus está dizendo: calma, calma, que na hora certa tu vai entender. Deixa eu te explicar. As coisas pequenas que você mata no dia a dia, vai para ser lá na frente, quando o gigante vir, você estraçalhar ele com facilidade. Deixa eu te explicar. Tem gente que não vai para deserto, você passa nele ainda dando água para os outros. Tem gente que tem medo de abismo, você passa no abismo é de costa. Olha, eu passando aí, meu irmão, estou acostumado, ó. Ei, tem gente que não pode ser perseguido pelo diabo, que diz: quero morrer,
Aí você que está sendo treinado pelo poderoso, está passando assim: vem Satanás, tu vem daqui, eu vou de lá, tu vem de lá, eu vou daqui. Deus está te treinando. Levanta a tua mão. Deus está te treinando. Você é o escolhido da casa. Você é o ungido da casa. Tem coisas. Tem gente que chega pra mim. Minha voz tá boa, meu microfone já tá todo cuspido. Porque eu vou te falar, eu gosto de um grito. Tem coisa que as pessoas chegam aqui, final de culto: pastor, foi assim, assim, assim. Eu digo: irmão, faça assim. Nossa, que sabedoria. Dá vontade de fazer assim aqui pra tu. Sabedoria. Amigo, tudo que tu pensar eu já passei. Ah, eu estou sabendo macumbeiro. Eu estou com 400 nas minhas costas. Ah, porque tem alguém orando ao contrário pela minha vida. O começo do meu ministério foi 42 joelhos, os que tinha na igreja. Eu estou sendo caluniado. Meu amigo, o próprio pastor da Deus e Amor que eu estava disse: ei irmão, vai procurar outra igreja. Tu é bonito, tu canta bem. O que é que tu quer fazendo aqui no meio desses farofeiros? E eu olhava para ele e dizia: irmão, você lê Bíblia. Sempre gostei de histórias bíblicas. Eu dizia: se Deus me colocou aqui, é aqui que Ele vai me preparar. Tem gente que às vezes olha aqui para o altar e diz assim: ah, aquilo ali é só um menininho de 36 anos. Aquela mãe dele ali, aquela esposa dele ali. Ah, meu irmão, nós estamos diante do leão da tribo de Judá. Somos treinados, lapidados, crocodilo nas costas. Olha para cá, as costas é de crocodilo, meu irmão. É isso mesmo, é dura para aguentar pancada. E se morrer, pastor Igor, morro fazendo a obra, morro adorando, morro servindo. Davi foi treinado. Davi foi o quê? Davi foi treinado. Deus está te treinando todo dia e tu não está entendendo. Ai meu Deus, eu não sei porquê que eu estou passando isso no meu casamento. Calma, irmão, daqui um dia tu vai dar aula sobre casamento. Eu não sei porquê que o meu filho está nas drogas. Calma, irmão. Posso pregar? A cooperadora salvou quem? Não foi eu? Ela cuida de quem hoje? Dos jovens. Porque Deus treinou ela. Ei, tu não sabe o quanto é difícil cuidar de jovem, amigo. Agora, eles querem um pedaço de melão. Aí quando dá no outro dia, ele já disse que não gosta de melão, gosta de melancia. Não, eu gosto daquela. E o coral? Não, a gente gosta daquela. Vim para. Aí no outro dia o mesmo menino diz: não, essa eu não gosto não, eu gosto daquela assim que a cabeça deles é... Eu falei: cooperadora, Deus te abençoe. Aí ela disse: fui treinado por ti, meu filho. Deus está te treinando. Deus está te treinando para lugar grande. Deus está te projetando um guerreiro. Olhe para cá. Eu vou demorar um pouquinho hoje, mais 15 minutos, posso? Posso, que eu não estou nem ouvindo vocês, mas eu estou aqui num mundo aqui tão longe, que eu estou pertinho do céu. A Bíblia diz que Jessé disse: tem, mas esse cuida dos animais. O profeta sorri. Aí os irmãos sorri também. Acham que o profeta está zombando. Só que o profeta está sabendo que Deus vai fazer coisa maior. O profeta sabe que o escolhido nem na casa entra, não come com a família, nunca olhou no olho do pai. O escolhido, aleluia. Posso pregar aqui? Eu posso pregar? Eu posso? Aprenda a dar honra para quem merece honra. Está ao vivo aí, sei lá. Não sei, o Jame não falou. Quando eu saí de casa, eu fui criado por uma avó e 4 tios. 3 tios e um pai. O que eu sempre ouvi, claro que eu era um capita: todo lugar que tu passa vira desgraça. Tu nunca vai prestar para nada. Tu nunca vai se casar. Tu sempre vai destruir o que tu passar. Agora olha hoje, tudo que profetizaram. Ah, meu pai tem um negócio de dizer assim: tu nunca vai ter dinheiro, que tu gasta tudo, tu estoura tudo. Olha o que eu virei. Através da unção de Deus. Hoje eu sou abençoado, sou casado, liberto,
E aonde eu passo eu transformo vidas em vez de destruir. Isso é a unção de Deus. O que falam de você não transforma você. Lá vem Davi. Agora, pelo amor de Deus, tá? Davi era obediente, tá? Davi não ficava adulterando lá no pasto, lá, chamando as irmãs lá da casa de Belém e pegando as meninas da tribo de Judá, não, tá? Davi obedecia. Eu estou falando de quem é obediente. Se não é, se conserta hoje. Jessé disse: senta na mesa, profeta, que eu vou buscá-lo. Está na Bíblia. O profeta disse: ninguém senta. Ninguém senta. Só senta depois que o escolhido for ungido. Lá vai. Jessé disse: tudo bem, lá vai. Vira de costa. Abre a porta. Depois vocês lêem Bíblia, vocês vão ver que eu estou certinho na risca. Davi! Aí Davi talvez está pensando: já comeram? Vou pegar as migalhas da mesa, os restos. Deixa eu ir lá. Aí quando Davi vem chegando, ele entra. Está o profeta, os 7 irmãos, cabeça baixa, porque não pode levantar. Tá bom? Ele não pode olhar no olho do pai, porque ele é vergonha para casa. O profeta pega no queixo dele, levanta os olhos dele. Quando o profeta olha no olho dele, percebe uma coisa. Eu vou te explicar agora. Os olhos é o poder de todo o teu corpo. Você quer saber como uma pessoa falou mal de você? Chega bem assim, né? Ela diz assim, ó: a paz do Senhor, irmão. Ela fala assim, ó: a paz. Pera aí, irmão, vou bem aqui. Eu como pastor, tu quer saber como uma pessoa está adulterando? Eu falo assim: olha, irmãos, eu queria ter uma conversa com vocês. O que está adulterando fala assim, ó. É diferente. Quando ele chamou os 7 irmãos, o primeiro que veio, meu irmão, com certeza veio cheio, soberbo, impactado. Sou eu, profeta. Eu sou guerreiro. Não, sai fora, irmão, tu é ganancioso. Aí Deus falou para ele: isso aí é igual Saul, isso aí vai me desobedecer. Aí vem um segundo, cheio deve estar tomando lá o suplemento. Eu sou forte, né? Não tem nada contra não, tá? Aí vem o terceiro. Quando vem Davi, que ele olha no olho, o profeta vê um leão. Você nunca entendeu por que Jesus é o leão da tribo de Judá? Eu vou te explicar agora. Porque de Davi, todas as nações temeram ao Senhor. As 12 tribos batiam. Quando vinha a tribo de Davi, gritava: leão, 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 leão. Por quê? Porque foi da tribo de Judá que nasceu o maior rei, general de guerra e guerreiro de todos os tempos. Pastor, mas quem é que treinou Davi? Abinadab, foi? Eliabe, foi? Se fosse esses bestas dos irmãos dele, ele não ia ser nada. Só ia ser um soberbo. O profeta olhou e disse: eis aqui o homem a quem se compadeceu os olhos do Senhor. Receba unção, Davi. Oh glórias. Sabe o que o Espírito de Deus está dizendo para mim essa noite? É você mesmo. E cadê o Samuel, pastor? Morreu, mas está aqui o Igor. Deus está descendo uma nova unção sobre esta geração, sobre Araguaína. Uma nova unção para obedecer. Uma nova unção sem ter vergonha do Evangelho de Cristo. Sem querer coisas que estão lá fora, e sim coisas que estão aqui dentro. Que não vão trocar a essência do poder do meu Deus por coisas supérfluas que estão lá fora. Senta na mesa, Davi. Davi senta, primeira vez.
Agora senta os irmãos. Quando é com Deus é diferente, não é? Nunca sentou na mesa, agora senta primeiro, Davi. Por isso que fala, eu vou me assentar. É essa aí também. A coxa do animal que nós vamos comer é para Davi. Quem gosta de coxa? Se tu gosta, parabéns. É a melhor parte. Os queijos deliciosos é para Davi. E a partir de hoje ele é ungido do Senhor. Agora olhe para mim. O Salmo 51 talvez para mim e para você é uma coisa minúscula. Que conversa é essa de adultério? Eu não adulterei. Mas para quem está salmodiando, ele está dizendo para Deus: eu nunca esqueci de onde o Senhor me tirou. Você não está entendendo o que eu estou pregando, né? Lembra-te de onde Deus te tirou.